Olá, eu sou o Dr. Daniel Ávalos e hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre a rosácea, como a gente consegue manejar essa condição tão delicada que traz tanto incômodo para muitos pacientes, comentar um pouquinho sobre alguns fatores desencadeantes e de agravo dessa condição e o que a gente pode estar fazendo até para evitar essa piora desse quadro crônico. É importante a gente lembrar que a rosácea é um quadro crônico, então é um quadro prolongado que a gente dificilmente tem uma cura, algum produto que consiga ser aplicado que a gente resolva definitivamente a rosácea. Isso infelizmente ainda não é possível, ainda não existe, mas a gente consegue fazer no controle, principalmente dos momentos em que o paciente apresenta crise, que ele realmente apresenta uma exacerbação dos sintomas e do incômodo na pele. Incômodo, esse que geralmente se dá através da inflamação, uma inflamação mais centrofacial que a gente conversa, que é principalmente nessa região do nariz e aqui nas bochechas, né, nessa região malar. A gente acaba tendo uma vermelhidão, um ressecamento da pele, uma pele mais sensível. Geralmente é uma pele que não tolera muito a maioria dos ácidos, a maioria dos sérums. É uma pele realmente difícil de a gente ter um manejo. É uma pele que eventualmente nessa região pode apresentar as pápulas e pústulas, né, que são pequenos carocinhos, como se fossem espinhas, que aí já é um outro tipo de rosácea, além da convencional, vamos dizer assim, que a gente pode encontrar. E até em casos mais graves de rosácea, a gente pode encontrar lesões com bastante vasinhos, que a gente chama de telangiectasias, e esses vasinhos realmente mostram que há uma inflamação importante ali por baixo dessa pele. Casos mais graves a gente pode ter também a rinofima, que é quando a gente já tem uma reestruturação ali de toda essa pele do dorso nasal, fica aquele nariz um pouco mais inchado, com a pele um pouco mais grossa, vários vasinhos ao redor. Já é um quadro mais avançado, muitas vezes com abordagem cirúrgica para que a gente consiga realmente ter uma melhor estética, caso isso seja algo importante e de incômodo para o paciente. Então, a gente tem sempre que identificar clinicamente, de fato, qual o tipo de rosácea que o paciente tem, tentar identificar os fatores, o que causa, o que melhora, o que piora, o que o paciente tem usado, para que a gente consiga, assim, seguir de uma maneira mais correta com o nosso paciente. Geralmente, como fatores desencadeantes de uma crise ou de uma piora do quadro de rosácea, a gente tem tudo que está relacionado a altas temperaturas. Então, a exposição solar pode fazer piorar, a questão da radiação, a questão de lugares onde a gente fique mais abafado, pacientes que trabalham em locais fechados, abafados, metalúrgica, fornos, enfim, tudo isso pode gerar algum agravo. Por outro lado, banho quente também. Por outro lado, frio extremo também pode agravar isso, gerar um ressecamento ainda maior da pele quando ela não está hidratada corretamente. Fatores alimentares pró-inflamatórios, então tudo que for mais gorduroso, hipercalórico, pode piorar a pele do paciente, pode atacar mais essa rosácea. A bebida alcoólica também pode fazer isso, o cigarro. Então, todas essas questões relacionadas aos hábitos de vida e alimentação do paciente estão diretamente relacionadas à manifestação, à exacerbação do quadro de rosácea. Outro quadro também, outro fator, aliás, que é muito importante, que está no dia a dia da maioria dos pacientes, é o estresse excessivo, a ansiedade. Isso também serve de gatilho para que a gente tenha uma piora dos quadros de rosácea. Então, geralmente, a gente recebe muitos pacientes que estão em período de vestibular, período de provas, acabam ficando mais ansiosos, mais agitados, mais tensos e acabam tendo essa piora do quadro de rosácea. Ou pacientes que são atletas, que vão ter alguma competição, que se preparam para aquilo, para uma data específica, acabam tendo essa piora do quadro também. Então é importante a gente sempre conciliar isso, muitas vezes conciliar isso até com outras áreas, tentar identificar se existe realmente um fator estressante ou de ansiedade para esse paciente, tentar alinhar isso com o psicólogo, com o psiquiatra, para que a gente consiga, assim, fazer esse tratamento multidisciplinar do nosso paciente. Quanto ao tratamento, o tratamento ele é bastante extenso, a gente tem algumas opções de tratamento para esse paciente. Vai depender muito de como ele se encontra durante a consulta, se ele está em crise, se não está, quantas vezes ele tem essas exacerbações, essas crises durante o ano, o que ele já tem utilizado. Mas de início, basicamente, a gente vai precisar de uma rotina de skincare mais ajustada para esse paciente. Então, desde a higienização com um sabonete que seja mais tolerável, que tenha uma preferência, na verdade, de um sabonete para peles mais sensíveis, para peles irritadas. É bom que a gente evite sabonetes com uma alta concentração de ácido salicílico ou outros astringentes que possam causar uma irritação a mais da pele. O protetor solar também vai muito de cada paciente. Tem pacientes que não suportam, não toleram a maioria dos protetores por conta das composições químicas mesmo, que podem ser irritativas para o paciente com rosácea.
E muitas vezes a gente utiliza protetores solar que são protetores físicos, então eles não têm essa absorção para as camadas mais profundas da pele, ficam só realmente na camada mais externa. É uma excelente opção também, os pacientes toleram bastante o uso prolongado do protetor. Além disso, em alguns casos, a gente pode partir também para outros produtos tópicos para complementar isso, através da ivermectina, por exemplo, é um princípio ativo, um componente fantástico que a gente usa bastante na maioria dos nossos pacientes que tem algum grau de rosácea que necessite de uma intervenção um pouquinho a mais. Em alguns casos também a gente pode usar até antibióticos por via oral, as tetraciclinas, a doxiciclina, são todos componentes que vão auxiliar nesse controle a depender do grau que o paciente se encontra. Geralmente, o uso do antibiótico é mais reservado para os quadros de rosácea papulopustulosa, que já tem aquelas formações como se fossem espinhas mesmo, já um pouquinho mais graves, um pouquinho mais incômodas para o paciente. A gente também tem alguns procedimentos que podem auxiliar o paciente nessa questão, então a gente utiliza muito a luz pulsada, a gente tem alguns outros lasers, a radiofrequência, que podem nos auxiliar nessa terapia complementar, mas de qualquer forma o paciente deve estar aplicando ali os produtos indicados da maneira correta após uma avaliação médica. Em último caso, a gente tem alguns quadros realmente mais graves, mais persistentes, que realmente tem pouca melhora com todas as medidas anteriores. A gente começa até a pensar em imunobiológicos, mas é algo realmente mais restrito à minoria dos pacientes. Mas, de qualquer forma, a gente tem uma gama grande de tratamento. O paciente que tem rosácea é um paciente que tem que estar sendo acompanhado periodicamente no consultório. É um paciente que vai apresentar ao longo do ano períodos de melhora e pior, e a gente tem que estar realmente em cima acompanhando para poder ajustar a terapêutica do paciente, para que assim ele tenha o menor desconforto possível por conta dessa condição. E eu quero saber de você, já teve rosácea, conhece alguém que tem, já fez algum tratamento, seu quadro está controlado? Deixa aqui nos comentários, compartilha com a gente. Não esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho para as notificações, se inscrever no canal e nos vemos no próximo vídeo.